Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Ontem era para ter estreado ou reestreado o canal Brasil Agora. No entanto, mais uma vez, os amigos ficaram frustrados, porque não houve a reestreia e provavelmente esse ano não haverá mais. Depois eu explico para os amigos. Bem, a Organização Mundial do Comércio viu ontem o nascimento de uma nova aliança anti-China. Brasil, Japão e Estados Unidos formaram uma aliança para brigar pelos interesses ocidentais e também de países asiáticos que estão sob ameaça do duro jogo comercial chinês. Esta aliança é encabeçada por Japão, Estados Unidos e Brasil. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Antes, quero começar com uma notícia preocupante, também vinda lá da Ásia, tendo tudo a ver com a China. A Eurasia Review publicou hoje, essa madrugada, a notícia que o mar da China Meridional está numa situação muito tensa, segundo o chefe das Forças Armadas das Filipinas, que disse exatamente isso. A situação aqui está tensa, está um barril de pólvora o negócio. Ele disse isso enquanto o ministro das Relações Exteriores chinês falava sobre o mar meridional da China como uma hidrovia que não deveria estar repleta de navios de guerra. Eurasia Review diz que falando a repórteres e correspondentes estrangeiros nas Filipinas durante um fórum online, o general Gilbert Gapey disse que a postura agressiva da China pode levar outros reclamantes a um conflito armado no Mar do Sul da China, que Pequim afirma ser quase todo seu. Quase. É muito tenso, a situação agora tornou-se mais tensa porque a China está conduzindo seus próprios exercícios unilaterais. Até disparou seu próprio míssil, disse Gapey ao fórum, referindo-se a um exercício militar em agosto. É realmente um potencial ponto de inflamação nessa parte do globo, disse ele. Já o Eurasia Review completa dizendo que na Malásia, o ministro das Relações Exteriores, Hishamuddin Hussein, recebeu seu homólogo chinês, Wang Yi, para discutir suas próprias preocupações sobre o Mar da China Meridional, usado como hidrovia chinesa, entre outros assuntos. Ambos concordamos em manter a paz e a estabilidade no Mar da China Meridional, com a visão de que o Mar da China não deve ser terreno para uma grande luta de poder, repleta de navios de guerra, disse Wang durante o encontro, que também serve, acrescentou, como conselheiro de Estado do governo chinês, acrescentou o Eurasia Review. A China e a ASEAN têm capacidade e sabedoria, bem como a responsabilidade para manter a igualdade no Mar da China Meridional. ASEAN é a sigla para os países daquela região, disse o chinês, referindo-se à Associação de Nações do Sudeste Asiático com 10 membros. Em um comunicado conjunto à imprensa, Hishamuddin e Wang ressaltaram a importância de manter a paz, a segurança e a estabilidade, bem como a liberdade de navegação e sobrevoo acima do Mar da China Meridional. Bem, é claro que isso aí é conversa ou encontro para inglês ver, porque, imaginem, a China, os navios pesqueiros chineses já dominaram, por exemplo, a área do Pacífico entre Equador e Chile. Quem manda no Equador, nas águas territoriais equatorianas e aventura-se agora pelas águas chilenas,
é a China. E, convenhamos, Equador e Chile estão bem distantes do continente chinês. Ora, se eles estão ocupando esta área toda a tão longos quilômetros de casa, imaginem o que não fazem lá no Mar Meridional. Por isso, a Eurasia Review, ou melhor, o militar filipino, disse que a China considera quase todo seu o Mar Meridional. Pois é realmente muito tensa a situação, porque o ASEAN, os países que compõem o Sudeste Asiático, certamente não estão satisfeitos com essa situação, menos ainda Estados Unidos, que tem fortes interesses na região. Também a Índia, evidentemente. Por falar em Índia, é cada vez mais forte o laço desta com o Japão. Outra matéria muito interessante do Eurasia Review da semana passada. A matéria é longa e começa falando sobre o novo primeiro-ministro japonês, o senhor Yoshihide Suga. Yoshihide Suga não era conhecido do grande público, foi quase uma surpresa. Ele era uma espécie de primeiro-ministro sombra lá no Japão, de Shinzo Abe. Ele foi chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, mas não aparecia, era muito discreto. Não era conhecido nem internamente, menos ainda externamente. Acontece que no Japão existe sim uma preferência, isso é da cultura japonesa, pelos mais antigos companheiros, ou mais fiéis companheiros. E foi por isso que o azarão, o senhor Suga, acabou recebendo de presente o controle do governo japonês. A matéria do Eurasia Review começou dizendo exatamente isso, que os japoneses são dominados pela cultura etnocêntrica. Eles têm orgulho de seus milagres econômicos sem alterar as políticas comerciais. A cultura de grupo substitui o individualismo. A lealdade é fundamental para o sucesso da empresa. A antiguidade é a referência para a promoção. Diante disso, a escolha do senhor Yoshihide Suga como primeiro-ministro não foi uma surpresa para os japoneses, apesar do fato de que sua passagem pelo governo foi bastante discreta, quase invisível, como secretário de gabinete. O novo ministro, senhor Suga, porém, foi a escolha do LDP, o maior partido político do Japão, ou melhor, o partido que mais governou o Japão, ou governou por mais tempo. Ele derrotou seus arquirrivais Kishida Fumio e Ishiba Shingeru em uma vitória esmagadora. Bem, ele não era considerado um político experiente, no entanto, a surpresa foi essa, foi justamente ele o escolhido pelo partido. Bem, lá pelas tantas, a mesma matéria fala que o senhor Shinzo Abe era conhecido por sua perspicácia política em influenciar e reunir apoio doméstico e global, e foi por conta disso que escolheu o seu então chefe de gabinete, o senhor Yoshihide Suga. Sobre Yoshihide Suga, a matéria diz que ele vem incentivando os investidores japoneses a se separarem da China. Por isso lançou a missão Free and Open Pacific Region para melhorar a conectividade entre a Ásia e a África e também a ASEAN, aqueles 10 países do Sudeste Asiático, por meio da liberdade de navegação e livre comércio.
afirmando paz e estabilidade no Indo-Pacífico. Daí porque talvez a situação esteja bastante tensa no Mar Meridional. A China está simplesmente vendo com a chegada do novo primeiro-ministro japonês uma aliança muito forte entre Japão, o seu quase que arqui-inimigo, e a Índia. E também acenando com uma boa relação com a África. Pois é, tudo o que a China não queria parece estar acontecendo. O Japão deu bye-bye China, os investidores, os grandes investidores japoneses, e começaram a olhar com carinho para outro gigante, a Índia. Não é à toa, por exemplo, que a Toyota, a grande, a gigante, a maior montadora de veículos do mundo, tem fabricado um de seus carros, talvez um dos mais populares, o Yaris, na Índia. É um Toyota indiano. Mau sinal para a China. Bem, ainda sobre o Japão, outra notícia que deve preocupar a China. Essa matéria saiu há pouco no Infobae. Vocês estão vendo aqui um submarino. A matéria diz o seguinte: o Japão revelou um novo submarino, ou apresentou um novo submarino em meio a conflitos marítimos com a China. O Japão divulgou na quarta-feira o mais recente ativo de sua frota de submarinos, um submergível de 3.000 toneladas, batizado de Taigei, que deve entrar em serviço em março de 2022, em um momento de conflitos marítimos na China e na região. O navio foi construído pela empresa Mitsubishi Heavy e apresentado hoje no seu estaleiro Kobe, em evento que contou com a presença do ministro da Defesa, Nobuo Kishi, e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e Autodefesa, Hiroshi Yamamura, entre outros, informou a agência de notícia Kyodo. Pois é, o Japão, que por sanção de ter pertencido ao eixo na Segunda Guerra Mundial, ficou longos anos sem desenvolver armamento próprio e investir sua capacidade intelectual, tecnológica e técnica em navios, submarinos e assim por diante. Mas isso tem mudado e rapidamente, claro, por conta da cada vez maior ameaça chinesa na região. O Japão conta com uma série de pequenos porta-aviões para helicópteros, por conta da defesa de seu território, da guarda costeira, mas que estão sendo transformados rapidamente em porta-aviões de ataques, pequenos porta-aviões para os propulsores F-35, os modernos F-35 americanos, o que também assustou a China no começo desse ano. E agora essa aí, um novo submarino. E a propósito, uma notícia que deve sim perturbar a China, porque o Japão sempre teve larga fama de ter uma marinha infalível, uma marinha que assustava só de ser pronunciada. Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Tanto é que marinha, junto com os kamikazes, fizeram um grande estrago em Pearl Harbor, por exemplo, quem não lembra, o que obrigou os americanos a entrarem definitivamente na guerra. Pois é, está aí mais um indício de que os principais países da Ásia, não estão nem um pouco satisfeitos com a ascensão da China e da Coreia do Norte, da forma como essa vem acontecendo. E terá resposta, aliás, a resposta já está sendo dada. Ontem eu falei aqui que as exportações chinesas caíram no mundo todo, porque há sim uma rejeição natural dos
compradores dos mercados em relação aos produtos chineses. Simples. A China criou uma animosidade, uma antipatia pelo globo. Bem, se essa mesma antipatia é mostrada agora lá, na Ásia e também na Oceania, não devemos esquecer da Austrália. A China finalmente descobriu que não é essa potência toda, ou pelo menos que não tem o poder que julgava ter, ou seja, não está sozinha no mundo, não, como imaginavam as lideranças do Partido Comunista Chinês, que por exercerem um poder quase absoluto sobre a própria população, acabaram se desvinculando da realidade. Certamente, hoje, as lideranças do Partido Comunista Chinês já não sabem mais quase nada sobre a realidade. Acham que são deuses sobre a Terra. Acontece que é preciso combinar com os outros. E os outros já, desde Donald Trump, desde que Trump assumiu a cadeira de presidente norte-americano, não querem tantos acordos assim com a China. A China está percebendo que o buraco é mais embaixo. Para terminar, então, a notícia de ontem da Aliança Brasil, Estados Unidos e Japão contra a China. Essa notícia foi dada com muito desgosto, certamente, pelo valor econômico, o esquerdíssimo valor econômico da Rede Globo. Seria o caso de dizer, chupa essa, valor econômico, chupa essa manga. A matéria diz o seguinte, o Brasil, Estados Unidos e Japão uniram-se ontem, dia 13, na pressão contra a China na Organização Mundial do Comércio, numa ilustração do confronto que deverá ocorrer na reforma dessa entidade-chave na governança global. Os 3 países conclamaram os outros 161 membros a garantir o princípio de economia de mercado na OMC, para assegurar condições equitativas de competição, numa alusão a práticas da China, a segunda maior economia do mundo. Vemos essa discussão como necessária no contexto de se alcançar reforma significativa na Organização Mundial do Comércio, disse o comunicado conjunto dos 3 países. O objetivo é enquadrar certas práticas como excesso de capacidade, condições de concorrência desleais e distorções às relações comerciais internacionais. Essa não é uma questão de defender diferentes modelos econômicos, mas reflete um entendimento compartilhado de fair play. Acrescentaram Brasil, Estados Unidos e Japão, sem mencionar explicitamente a China, mas não precisa. Palmas para o governo Bolsonaro. O tapa na cara que Bolsonaro levou de um borra-botas diplomata chinês aqui no Brasil terá resposta, mas terá uma resposta de categoria, como dizia uma velha personagem de uma novela dessa emissora aí que eu citei há pouco, de categoria. Pois é, e eu fico pensando aqui com os meus poucos botões, o que será desses governadores, alguns, sei lá, dizem que existe, que venderam seus estados para a China, logo mais ali na frente. Já pensaram nisso? Pois é. Esses devem começar a perder o sono, sem dúvida, daqui até 2022. Muito bem. Por falar em Japão, e eu falei há pouco da Toyota, há alguns dias eu comentei aqui que tem um carro Mitsubishi, um carro japonês, com muito orgulho, aliás. Certamente não terei outra marca, porque uma vez pilotando um carro japonês, o consumidor não fica muito disposto a mudar de marca, não. Mas isso é outro assunto. O fato é que, como brasileiro entende tudo de carro, muita gente me aconselhou, professor, muda de marca, Mitsubishi. Pois é, Mitsubishi, uma marcazinha, deve ser uma marcazinha fueca, porque vejam só,
De 1979 a 2007, a Mitsubishi venceu nada mais, nada menos do que 15 etapas do Paris-Dakar, o rally mais exigente do mundo. 15. É pouco para você na categoria carros. Tem gente que diz que a Mitsubishi não é tão legal quanto a Toyota. Pois é. Imaginem se fosse, porque provavelmente quem vence 15 etapas do Paris-Dakar deve saber muito bem como fazer um bom carro, principalmente uma boa suspensão. E por falar em Mitsubishi, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Dermeval, lá de Ota, no Japão. Grande abraço, Dermeval, que deve estar quase que se recolhendo para os seus aposentos. Não, ainda é cedo, é 8 e pouquinho. Um grande abraço, então, uma boa janta para o amigo Dermeval. Para terminar, o mistério. Por que não voltou ontem o canal Brasil Agora? Porque este que vos fala novamente cometeu um erro imperdoável. Nós gravamos aqui um programa de quase meia hora e depois, na hora da edição, a surpresa. Eu não tinha ligado este microfone, esqueci de ligar o microfone. E aí não dá, com o som da câmera apenas realmente não dá, isso já aconteceu outras vezes. O som é horrível e o povo reclama a beça, com toda razão, claro. Então, dona Lucimar, feliz da vida, disse: chega, para mim deu. Não volto mais, pelo menos não esse ano. Vou cuidar da minha casa. Peço desculpa aos amigos e peço desculpa também aos fãs do Brasil Agora, mas o que eu posso fazer? Ela disse não. Por enquanto é isso, amigos. Até depois. Viva a aliança Brasil, Japão, Estados Unidos. Sayonara.